Aleluia. E ouve voz. Só que ouve voz demais. Graça e paz, boa tarde. Seja bem-vinda, viu, amada? É sempre bom ter a senhora aqui. A senhora e toda a sua casa é muito bem-vinda aqui. Viu? Fique bem à vontade. A senhora está na casa do seu Deus e Pai. A senhora não sabe do prazer que é ter a senhora aqui. Só por causa dessas duas figuras aí. Esses dois caras são suspeitos. Opa! Calma, não é Jesus voltando, não é a trombeta do Cordeiro, calma. Calma, é só o som que está chamando novo. Acho que já pode começar a comprar, né? Que 2, 3 já disseram. Então, se 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa, assim será, né? Para a gente dar continuidade, amados, na quinta-feira eu tentei começar da melhor maneira, mas eu sei que até eu, se fosse, por gentileza, tira esse médio, baixar um pouco mais do volume, vai ser bom. Eu tentei explicar da melhor maneira que eu tinha para explicar sobre confissão, a importância da confissão e qual o efeito dela, né? Para que a gente manter essa confissão? Amados, a palavra de Deus diz que nós temos uma vitória. E a vitória que vence o mundo. Ou seja, tudo que acontece no sistema do mundo, tudo que acontece contrário, você consegue vencer pela fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. E a nossa fé, como nós entendemos biblicamente, ela expressa, ou ela é expressada através da nossa voz, por aquilo que está assentado no nosso coração. Jesus ensinando, ele disse que aos discípulos, né, que cuidassem com o trato com os fariseus, né, os saduceus que estavam lá, os religiosos da lei mosaica, da lei mosaica, que estavam lá com tradições além da palavra de Deus, e Jesus ensinava que o homem do seu bom tesouro, Lucas fala assim, do seu bom tesouro tira o que é bom, e do que é mal, do seu mau tesouro tira o que é mal, e a boca fala do que está cheio o coração. Jesus por meio de Paulo, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra, ou a pregação sobre Cristo, o enunciar sobre Cristo, sobre o que Cristo fez. Então, a gente pode entender que Jesus ensinou que a boca fala do que está cheio o coração, e pode se encher o coração de fé pelo que a gente ouve. Amém? Estamos entendidos até aqui? Já de início eu vou novamente tocar nos assuntos sobre esses livros. O livro da coleção do legado, do pastor saudoso, amado apóstolo Bud Wright, Não Fale Negativo. Eu não consigo dizer o título desse nome sem falar do jeito que ele falava. Não fale negativo, irmão. Você está falando negativo. Você está trazendo aquilo que você está falando para a sua vida. Você lendo esse livro, se você já viu alguma ministração dele pessoalmente, ou ouviu áudios ou vídeos, né, no canal do ministério, você vai literalmente ouvir a voz dele, você lendo esse livro. É literalmente o que ele falava e o que ele vivia. E o homem que inspirou o chamado do apóstolo Bud, Kenneth Hagin, pensamento certo ou errado. Não vou mostrar não, senão o pessoal vai pedir emprestado. Tiago estava corrigindo aqui para mostrar para as câmeras. Já disse o título, já disse de quem é. Satisfeitos? Se você orar bem, eu consigo emprestar. Pelo menos esse livro aqui, pensamento certo ou errado. Se puder baixar mais o retorno aqui, melhor. Ele não tem aqui na nossa biblioteca, livraria nossa aqui, que a gente conseguiria te locar. Mas se você orar bem pelo pastor e o pastor for abençoado pela sua oração, eu consigo emprestar. Olha só, barganhando, né? Você já está quebrando a confissão. O pastor já está quebrando a confissão, está ensinando um livro certo e falando errado. Mas, amados, veja só. O que nós queremos enfatizar é que você aprenda isso. A gente sabe que a fé não nega
a realidade. A fé não nega a situação, a fé não nega os fatos, mas a fé do tipo de Deus que você tem no seu coração, diga amém. Esse tipo de fé chama como Deus chama as coisas que não existem como se já existissem. Por muitas vezes eu ouvi pessoas antigas, diziam, rapaz, não diz tal palavra, e a gente aprendeu a falar coisas erradas no nosso dia a dia. Por exemplo, olha, se você não obedecer, o homem do saco vai vir lhe pegar, viu? Aí você botava medo na criança. Se você não brincar com fogo, vai fazer xixi na cama, E pior que às vezes o guri enchia a barriga d'água, esquecia que estava brincando com fogo, fazia xixi na cama, pensava aquela lei, Falou, aconteceu. E eu nunca vi uma coisa tão certa, como coisa de mãe. A mãe diz, não faz isso que vai dar errado. Não faz isso que vai dar errado. Não faz isso, mãe? Tem uma mãe, tem outra mãe aqui, tem algumas mães aqui, que falaram e aconteceu. Foi ou não foi, mãe? Rapaz, eu não disse a você para você não ir para aquele lugar. Era cuidado, era zelo, mas deu vida. Mas deu poder para esse ambiente acontecer. Por mais que seja uma preservação, a gente tem que sim alinhar o nosso pensamento, a nossa mente, e aquilo que gera o pensamento vai sair pela nossa boca. E o nosso pensamento ele tem tudo a ver com o que cremos. Então, se falamos fé, é porque estamos acreditando no que a palavra de Deus diz. Existem todo tipo de fé, alguém pode dizer, fé no que você vê, toca, fé naquilo, por exemplo, como um propósito mais para frente, rapaz, hoje eu estou saindo vendendo alguns produtos e hoje eu vou vender tudo. Ou seja, isso é uma expressão da fé e você vai conseguir fazer exatamente aquilo e às vezes, por algum momento, você fica frustrado. Eu já fiquei frustrado nas coisas que eu estava dizendo que eu acreditava da parte de Deus, mas falando errado. Ontem na reunião de pastores lá em Casa Caiada, o nosso pastor Humberto, ele falou algo, que às vezes a gente está orando a Deus e querendo que Deus haja como se a gente fosse agir. Por exemplo, a gente fala com Deus e quer que Deus dê a resposta como eu quero. Como eu estou desejando. A Bíblia diz sim, agrada-te do Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Mas quem disse ao vaso que pode dizer ao oleiro como agir? Por isso que eu e você devemos alinhar a nossa linguagem, a nossa mentalidade, a nossa forma de crer, o nosso sistema de crença pela palavra de Deus. Porque quando eu falo a palavra de Deus, eu estou alinhado com a vontade de Deus, estou alinhado com o que Deus fala a meu respeito e estou chamando a existência e dando vida ou morte com aquilo que eu falo. Está entendido até aqui? Então, vamos pegar os textos aqui em algumas anotações. Eu quero, por gentileza, que você abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Versículo 14. Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Essa é a importância que devemos dar à confissão, à expressão da nossa fé. E Deus é bom que Ele nos capacitou com sentidos físicos que nos dão a capacidade de falar. Ele nos deu o dom da voz, a capacidade de pensar, de refletir e de falar. Hebreus capítulo 4, versículo 14 diz: tendo, pois, a Jesus, e esse é o alvo da nossa confissão. Hoje de manhã, Milka falou sobre considerarmos puro, santo, aperfeiçoado aquilo que Jesus fez, aquilo que Deus fez, eu e você. Quando nós nascemos de novo, fomos lavados, redimidos, justificados, andamos alinhados com o que Deus quer para a nossa vida. Agora, o que é que a gente faz com o nosso entendimento? A gente renova ele pela palavra. Ajusta ele pela linha do pensamento de Deus. E aqui, o escritor aos Hebreus já está dizendo, tendo, pois, a Jesus. Não é qualquer coisa, não é qualquer raciocínio humano, mas o próprio Filho de Deus, a Jesus,
o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Sabe, amados, é muito fácil, para quem não está vivendo uma situação dizer, ei, você está vivendo isso porque você não está acreditando. Quem concorda com isso aqui? É muito fácil, você não está sentindo na pele. Você até tem boa vontade de dizer, amado, não fica aí, não cai nessa situação, não fica nessa depressão. Mas você está fazendo realmente da forma que Deus chamou você para fazer? Será que a falta de resultado é a forma como você está abordando o assunto? A forma como você conversou com Deus? Porque eu aprendi, dando com a cara no muro, que todas as vezes que eu confessava algo, acreditando que Deus ia fazer algo, antes eu não tinha visto a intenção do meu coração, antes eu não tinha visto qual era o propósito de Deus para aquele tempo, que tipo de ensinamento eu deveria aprender naquela situação. Deus não usa ferramentas do diabo para me ensinar nada. E eu quero já quebrar esse biscoito aqui. Deus nunca vai pedir para o diabo te ensinar nada. Mas ele vai pegar a situação que o diabo botar para você e você vai ficar expert em resolver solucionar essa situação, porque o Espírito de Deus vai te dar o que saber, o que falar e como realizar. Eu sei disso, vai por mim, eu sei disso. Eu já tive situações de risco que eu disse, não deu certo, mas como eu acredito que a palavra de Deus é verdade, você acredita assim também? Eu creio que a falha ou a falta de resultados não foi Deus negando o resultado. Foi Cláudio com alguma coisa de errado. Cláudio com alguma intenção errada. Por exemplo, eu já tentei estudar um instrumento para tocar, para desbancar alguém que já estava tocando. Ou seja, uma coisa boa, aprender a executar melhor o instrumento. Crescer naquilo que eu queria me propor a fazer, mas com a intenção errada. Tirar alguém. Quem disse que Deus vai te dar resultados para você tirar alguém do palco? Opa! Eu sei, eu estou indo por um caminho de confissão, viu? É ajustando a nossa confissão. A importância da nossa confissão tem tudo a ver com o nosso caráter. Tem tudo a ver com a intenção do nosso coração. Por que você quer ser próspero e abençoado? Para que você quer crescer a ser como a Bíblia disse de Nabucodonosor, uma representação de uma grande árvore sobre a terra, a qual os animais da terra, os pássaros da terra, tudo isso se alimentava e todos os povos e nações se alimentavam do poder dele. Se alimentavam por causa da grandeza dele, ele era como uma grande árvore que abastecia e alimentava essas pessoas. E era dono dessas coisas todas que Deus estava falando para ele. Mas quando ele se ensoberbeceu, ele olhou para tudo aquilo que era dele. E na história fala que Babilônia foi um império, amados. Foi uma grandiosidade. As construções, até hoje, alguns monumentos aparecem aí nas escavações, coisas grandiosas. Ele olhou para tudo aquilo, imagina isso, você olhando para aquilo tudo novo, crescendo, ampliando, e todos os reinos debaixo da sua autoridade. E ele olhou para aquilo tudo e disse, como é grande a Babilônia que eu construí. Mas Jesus falando uma vez no julgamento com Pilatos, ele disse, Pilatos falando para ele, você não vai se justificar, né, ou Herodes? Pilatos, eu tenho autoridade para te soltar. E Jesus diz o que para ele? Você não teria autoridade nenhuma se do céu não te fosse dado. Olha como o escritor de Hebreus está dizendo, eu vou manter firme minha confissão, mas por causa de quem? O que é que garante o resultado dessa confissão realmente ser um resultado? Ou ter o resultado eficaz? Jesus, o Filho de Deus. Tudo que nós temos, podemos e vamos conquistar, tem que estar alinhado àquilo tudo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. O nosso direito legal e vital. Amados, eu quero ser o mais claro possível com você. Eu creio que o Espírito Santo ele é capaz de te fazer entender. Aquilo que eu não estou conseguindo ser tão profundo, tão claro, em nome de Jesus, que o Espírito Santo faça você entender.
que nós temos uma confissão, mas temos que entender que o que motiva a confissão é alcançar o alvo para o qual Jesus conquistou-nos na cruz do Calvário. É com que a gente ande na altura do chamamento, da convicção de vida que Jesus conquistou para nós. Justificados, liberados de toda condenação, saúde divina do alto da cabeça à planta dos pés, falando como Deus falou a nosso respeito através das ações de Jesus. Essa é a verdadeira confissão da fé que alinha a nossa vida ao propósito que Deus chamou para mim e a você para sermos aqui. Estamos no século 21? 2021, abril, 25 de abril de 2021. Chamados para estar numa geração que hoje está vivendo no mundo todo uma pandemia. Deus nunca foi pego de surpresa, mas Ele te manteve vivo até aqui para você ser luz, para que você seja o evangelho falado e vivido. E as pessoas vão olhar para a sua vida, para a sua casa, que apesar de uma pandemia estar acontecendo, você está seguro. Que apesar de todas as pessoas tendo que pensar assim no seu amanhã, tendo que pensar assim em como vão reverter para si e providenciar para si alimentação, trabalho, dinheiro, que tudo isso é lícito. Mas você é uma demonstração viva de que Deus existe e cuida. Eu vou dizer isso de novo para você acreditar. Você, sua casa e sua família e toda a sua parentela, hoje ainda vivo, são um exemplo de que Deus cuida, que Deus é provedor e que Ele tem muito mais para fazer na sua vida. Agora eu e você também devemos alinhar-nos a esse projeto de Deus. Com que propósito o Senhor está me preservando? Para quê? Para que Ele quer que eu seja totalmente abençoado e cercado de favor e graça? E próspero? E eu quero dizer para você que dinheiro vai ser resultado da prosperidade que você tem por dentro. Não pensa, prosperidade é aquele carrão, aquela conta bancária gorda. Eu digo a você que a prosperidade no Senhor e a prosperidade bíblica vai trazer esses frutos, o carrão, a conta gorda, tudo suprido e nada faltando, porque você é próspero no espírito e na alma. Se o dinheiro estiver no seu bolso, você está em paz. Se o dinheiro não tiver, você está em paz. Porque a sua segurança não é o trabalho, nem o salário que você recebe. Sua segurança é o Senhor. Quando a gente alinha a nossa confissão para essa realidade, amados, e eu deixo eu dizer para você, sua boca está mais perto do que a minha para os seus ouvidos. Quando você se convence pelo Espírito Santo que está dentro de você, que o que a palavra está dizendo a teu respeito é verdade, você vai gerar fé exatamente porque não é qualquer pessoa que está falando. É você que está falando. Você acredita em você? Vou perguntar de novo. Você acredita em você mesmo? Você já se viu dando certo? Você já colocou, como alguém diria, numa palavra bem conhecida assim, você já postou todas as suas fichas em você? Sim ou não? Sim, faça. Se ainda não fez, faça. Porque Deus apostou a vida dele em você. Vou dizer de novo para você gostar disso. Deus, através de Jesus, entregou a própria vida dele e disse, eu dou a minha vida para ele viver. Para ela viver. Porque eu sei que eu pegando ele, tirando da condição do pecado, tirando da prisão do diabo, eu coloco ele numa posição de justiça e ele vai andar certo. Ela vai andar certo. Ela vai prosperar como eu sou próspero. Foi assim que Deus fez, através de Jesus Cristo. Por isso, quando eu vou reter firme a minha confissão, eu devo alinhar o sacrifício de Jesus ao resultado da obra de Jesus. E o que foi que ele ganhou com esse sacrifício? O que foi que ele trouxe de benefícios para mim? Para que eu olhe para ele e diga, não, é isso que eu quero. Não, isso aí é exatamente, se eu me oferecer nesse sacrifício santo, agradável a Deus, tem uma recompensa na obediência. Quem está entendendo agora aqui? Eu alinho a minha vida com a minha confissão. Eu coloco pavimentos diante de mim com as minhas palavras. Ou coloco obstáculos. Não posso, não consigo,
Ah, isso é para o irmão fulano, porque assim, ele é ungido, né? E você é o quê? Deixa eu dizer para você, se você não sabia ou sabia e esqueceu, você é filho de Deus e filha de Deus. O Espírito Santo habita dentro de você. Alguém já cantou e eu queria ter sido esse compositor. Você tem um valor, o Espírito Santo habita em você. Ou se move em você. É que eu sou ótimo em letra. Eu nunca esqueço letra. Esse foi o meu primeiro erro. E esse agora com essa confissão foi o segundo. Olha só. Se Deus te valorizou ao ponto de se colocar dentro de você, para te capacitar, para acertar, porque você não pode se esforçar, ou eu não posso me esforçar para alinhar o meu pensamento com o dele. As minhas palavras com a dele. O que é mais fácil, morrer na cruz ou dizer que recebeu vida de quem morreu na cruz? Quem me ajuda aí? Receber. Vamos outra dificuldade. O que é mais fácil? Vencer todas as guerras como alguém que é o Senhor dos exércitos, ou ser um coitado, que ninguém olha, que ninguém vê, ninguém me ama, ó vida, ó azar, tudo que eu faço vai dar errado, porque ninguém olha para mim, ninguém me dá oportunidade. Mas eu sei que tem situações e a sociedade é ainda muito injusta. Quem concorda com isso aqui? Tem muito dois pesos, duas medidas. Mas Deus não é injusto. Deus não faz acepção de pessoas. Deus deu a mesma medida de fé para cada um. Agora Ele diz: desenvolva. A salvação em Cristo, ela é perfeita. Mas para eu viver a salvação plena de Deus, eu preciso me moldar a cada dia a esse estilo de vida, que é de dentro para fora. Como é isso? Eu sou plenamente satisfeito por dentro. Eu sou, como o Smith Wigglesworth falava, ele dizia, eu sou 1000 vezes maior por dentro do que por fora. E olha que esse homem tinha um pouco mais de 2 metros de altura. Já era uma altura considerável. Mas por que ele dizia isso? Porque as coisas que ele precisou realizar quando ele começou jovem, aos 63 anos, o seu ministério, na sua adolescência, a partir de 63 anos, né? O seu ministério, ele foi tão ousado a atrever-se a crer no Senhor, que aquilo que ele creu gerou, no mínimo, documentado 23 vidas ressuscitadas. Fora que ninguém viu, né? Aqueles milagres que ninguém conseguiu anotar, que não tinha ninguém na hora. Um homem iletrado, de repente, falando para as nações e sendo chamado no século XIX como apóstolo da fé. Porque ele ousou a falar como Deus falava, pensar como Deus pensou a respeito da vida dele. E a gente olha para a palavra e diz, como é que Deus mandou escrever que ele não faz acepção de pessoas, quando pessoas estão andando no auge e eu ainda estou andando aqui embaixo? O mal é que a gente olha as posições nos extremos. Ninguém pensou o que é que essa pessoa se negou de fazer para chegar ali. Eu vi, isso foi muito rápido, um flashzinho dentro de uma mídia, nem lembro qual foi a que eu estava vendo. E a pessoa disse, eu não estou agendando, não estou priorizando a minha agenda, eu estou agendando a minha prioridade. É exatamente essa frase. Eu não estou priorizando a minha agenda pessoal. Primeiro eu, depois eu, se sobrar sou eu. Mas eu estou agendando as minhas prioridades. A confissão de fé vai fazer com que você tire sua agenda da prioridade e coloque a prioridade na sua agenda. Qual é a prioridade? Ser igual a Cristo. Ser aquilo que Deus nos chamou para ser. A minha prioridade é, no dia que como pastor da igreja local, a igreja esteja plena, recebendo do Senhor aquilo que o Senhor quer que receba. Que as ovelhas do pastoreio do Senhor sejam bem alimentadas, acrescentadas, favorecidas com o amor e graça do Senhor, através da minha vida, mas também buscando no Senhor o bom alimento para distribuir. Essa é a minha prioridade, ser um homem segundo o coração de Deus. E qual é a sua? Você não tem.
Eu acho que você tem. Algumas mães podem estar pensando assim: eu quero ser tudo diferente daquilo que eu não tive. Você concorda com isso, mães? Quem é mãe aqui? Levanta a mão aí, por favor. Você concorda que você quer ser melhor do que aquilo que você não teve? No caso, não tive esse trato com a minha mãe, não tive esse trato com meu pai. Você quer ser melhor sempre, não é assim, com seus filhos? Você está conseguindo? Eu sei que está. Mas você não quer melhorar sempre? Começa a falar. Eu quero ser uma mãe segundo o coração de Deus. Eu quero ser uma esposa segundo o coração de Deus. Aí eu vou buscar como é que o coração de Deus pulsa a respeito disso. Onde é que está? Na palavra. A palavra me molda, ilumina para mim os moldes de Deus para que eu pense, olhe e diga: agora sim eu vou falar. Ah, pastor, mas para o senhor é muito fácil, o senhor só estuda a Bíblia, não faz nada da vida, não lava prato, não lava roupa. Quem quer ser pastor da igreja? Essa semana foi bem intensa, né? Correr atrás de irmãos que estavam trabalhando para assinar, resolver com advogado, resolver não sei o que, correu. Ah, pastor, o senhor está reclamando? Estou não. Foi para isso que Deus me ungiu, para servir você. Mas cada um calça seu sapato. Há uma graça para você ser quem você é. E quando você se alinha a esse favor e graça, ou seja, sintoniza o teu coração com o coração de Deus, você começando a falar aquilo que Deus fala a teu respeito, vai te botar numa, vamos dizer assim, uma onda de favor e graça da parte de Deus, que você vai ver ficar fácil e leve. O que para todo mundo estava difícil, Deus vai iluminar o seu entendimento e vai dizer: rapaz, é só fazer isso. Eu me lembro, uma vez a gente estava lá na barbearia do Nandinho, experimentando pela primeira vez Cláudio Marceneiro e o ajudante Nandinho, que também só era barbeiro, ou seja, 2 profissionais de nada para marcenaria. E todas as vezes que a gente escolhia alguma coisa, eu dizia: cara, não sei fazer isso não, mas eu vou fazer. Não, o senhor pode fazer. Eu disse: vai, depois der errado, ele vai dizer: foi o pastor. Não foi não, gente. O que acontecia? Todas as vezes que eu via que estava travando, eu dizia: espera aí, cara, estou dando certo aqui não. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, você deu capacidade para aqueles 2 homens lá para cuidar dos elementos, da criação de tudo, da Arca da Aliança, da tenda, né? Os utensílios, tudo isso. O Senhor inspirou esses homens e o Senhor ainda disse: eu coloquei o meu espírito sobre esses homens, com a capacidade e inteligência em toda a obra de artifícios, de ourives, de fundição, de costura, de tudo. Deus colocou sobre esses 2 homens esse espírito de excelência. Eu disse: hoje eu estou baseado numa aliança superior, Pai. Destrava eu. Destrava aqui, me ajuda a ajudar o irmão. Eu quero ser uma bênção na vida do irmão. E o irmão correndo atrás de madeira, correndo atrás de coisas, e às vezes a gente com tanta dificuldade para achar. E se eu fosse fazer errado, eu ia estragar o material. Então, quando travava, eu disse: Espírito Santo, me dá uma luz aqui. E, por incrível que pareça, Deus escuta. Eu olhando hoje, eu digo: rapaz, parece um trabalho profissional. Mas se mandar fazer de novo, eu não sei. E até hoje está lá sendo beneficiado a casa do irmão lá com o espaço que foi feito. E a gente não tinha nem noção como fazer. Mas Deus deu. Por que eu estou dizendo isso? Porque numa coisa tão simples como essa, eu pude ver o favor e a graça de Deus a respeito da fidelidade dele, que se aquele que ora crendo recebe resposta. Imagina você sabendo o que Deus pensa e o que ele quer, e falando a seu respeito. É como se você estivesse prestando a Deus a boca natural, mas Deus falando através de você. Uma vez Deus falando, ele tem resultados ou não? E você sendo boca de Deus aqui na terra, vai ter resultado ou não? Tem coisas grandes, novas e boas por acontecer. Se a gente se alinhar debaixo dessa vontade de Deus de dizer: eu sou boca de Deus aqui na terra. E a minha vitória que vence o mundo é a minha fé. E a mesma fé que eu tenho é a fé que Deus me deu. Lógico, eu não vou pensar, como o Milka falou hoje, Romanos capítulo 12, versículo 3. Ninguém pense de si mesmo além, né, da medida de fé que Deus repartiu.
Não é você disputando, o irmão ali teve um resultado, vou ter 2 aqui. Não, não é isso. É você pensando sobre você, sobre a sua vida, sobre aqueles que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, declarando fé no ambiente. Eu sei, amados, o que é andar num ambiente de falta de fé, mas também sei o que é mudar a desconfissão, ou confissão contrária, desfazendo tudo, para entrar numa área de confissão e ver resultados. E eu sei que você sabe também. Quantas vezes você estava num ambiente de necessidade e você disse, não, agora chega, acabou, de hoje não passa. Amanhã eu vou fazer isso e chegou a provisão. Já aconteceu isso com você? Imagina isso todo dia. Imagina ao ponto de você dizer, nunca mais vai faltar. Porque a partir de hoje, nunca mais eu paro de ter esse resultado. E começar a buscar fazer mais daquilo que gerou um resultado para você. E você acreditou que você dormiria naquela noite que estava faltando, acordaria aquele dia com o desafio de produzir-se resultados para você. E você conseguiu, e você conquistou. Quem disse que o Deus que te deu resultados ontem não te dá hoje? A Bíblia garante para mim e para você que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Todo poderoso, todo capaz. Mas vamos lá, a gente está falando de confissão. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Eu falo crendo. Estou dando material para o reino espiritual manifestar aquilo que estou crendo. Deus olhando para o caos da criação, né? No momento da criação. Ele disse, haja. Ou ele disse, espera aí que eu vou fazer uma gambiarra aqui para puxar um puxadinho de luz. Sem luz nenhuma. Ele disse, haja luz. Mas ele era o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Ele tinha o poder da criação. E você, que é imagem e semelhança, graças a Deus. Mas veio uma motivação e uma alegria no meu coração, porque se expressou como alguém comum do meu lado falando, como uma pessoa que estivesse andando mesmo do meu lado. Ele disse, Cláudio, você trabalha em quê? Eu disse, sou promotor de vendas. Ele fez, a partir de hoje, começa a se declarar como promotor de alegria. Disse, promotor de alegria, que coisa é essa? Eu vou trabalhar num circo, vou fazer piada, vou fazer graça, que história é essa? Fez, não, você vai ser promotor para promover alegria nas pessoas. Eu disse, tá bom, vamos lá, vamos pensar junto com o senhor. O senhor quer que eu diga que eu sou promotor de alegria quando eu estou triste andando nesse sol? E estava lá, como todos os dias que eu ia andando, aquele senhor fazendo carvão e a fumaça cobria no centro, meu amigo. O povo da igreja dizia, está sentindo cheio de fumaça? Era eu. Dizia, não, irmão, não sei não, deve ser alguém aí. Era eu com cheiro de fumaça. E Deus me falando sobre isso, e eu disse, tá bom, Espírito Santo, eu vou pegar. E eu me lembro que estava começando a chegar mais ou menos a metade do viaduto ali. E veio essa alegria no coração, eu disse, Pai, muito obrigado, porque a partir de hoje, o Senhor me ungiu com alegria, para que eu faça aquilo que você me chamou. A partir de hoje eu sou promotor de alegria. A partir de hoje eu vou promover ministério. Saiu. Eu não sabia nem o que dizer, mas começou saindo. Eu vou bancar ministros que vão andar fora do país. Eu vou, através da oferta generosa do meu coração, mas também do que vai sair do meu bolso, vou levantar ministérios. Aí começou a aparecer pessoas como alvo na minha mente. Quando eu ver o irmão fulano, eu vou ofertar na vida dele. Quando o irmão fulano novamente chegar na igreja, que ele é missionário, eu vou dar oferta missionária na vida dele. Pai, eu não sei quanto vai ser, mas eu sei que eu vou ajudar. Mas a partir desse dia, algumas vezes consegui ir andando, porque eu esquecia de declarar que eu era promotor de alegria. Quantas vezes pessoas pagaram para mim almoço, mas a partir também desse momento que eu mantive fidelidade, em declarar aquilo que Deus estava dizendo a meu respeito. Eu vi muitas pessoas na rua. Deixei de almoçar na rua para almoçar em casa, porque eu dei o dinheiro para a pessoa almoçar. E hoje, estamos aqui, mas tem uma casa em Recife. São 12 anos morando aqui.
né? De aluguel aqui. E Deus provendo tudo isso. Eu não lembro, algumas vezes ficou sem inquilino lá, né? Alguns grandes poucos meses ficou sem inquilino nenhum. Mas Deus não deixou faltar o aluguel daqui. Ah, pastor, então é por isso que você veio, porque você tinha um suporte lá. Não, eu vim para aqui, porque Deus chamou a gente para aqui. Para ajudar uma visão que estava sendo estabelecida aqui. E eu quero te ajudar nisso. Se Deus olhou para mim, cheio de defeitos, cheio de causos e manias, me colocou hoje na posição de te instruir naquilo que é possível. Imagina você que é desenrolado. Imagina você que ainda não passou por todos esses perrengues. Eu estou dizendo, é possível não passar. É possível. Se eu tivesse entendido antes o que o Espírito já vinha dizendo, se eu tivesse atentado de melhor maneira para aquilo que Deus já tinha falado, e alinhado aquilo que eu já conhecia com a prática de vida, não passaria nem metade desses perrengues, meu amado. Vale a pena crer no Senhor. Vale a pena alinhar o nosso coração e falar exatamente como Deus quer que falemos. Estamos chegando ao final. Mas eu quero te falar sobre essa parte de o que é que me faz falar como Deus? O que é que me faz ter a mesma disposição no coração como se fosse Deus falando? É tendo intimidade com Ele. Eu não sei, aqui tem casais e tem pessoas que são amigos. Não sei se você já andou tanto com uma pessoa que você tinha tanta intimidade que você, andando com ele ou sem ele, você lembrava do que ele falava. E muitas das vezes as pessoas que olham para você dizem, rapaz, fulano anda com cicrano. Que ele fala igualzinho. É as mesmas gírias, as mesmas brincadeiras, é tudo um faz, é a mesma coisa de ver o outro. Já viu pessoas assim? Deus quer que eu e você sejam tão íntimos dele, que ao ponto de, como os discípulos, naquele dia que Jesus foi ser preso, e foi preso, que Pedro seguia ele à distância, e onde Pedro chegava, as pessoas reconheciam em Pedro algo de Jesus. Dizia, ei, ele é galileu, então ele andava com aquele lá, que foi preso. Mas também disse, ei, o teu jeito de falar, Lucas fala disso, a forma como tu falas, é igual a ele. Você é um deles. Aí sim Pedro pragueja, reclama e nega Jesus 3 vezes. Mas era como Pedro falava. Por quê? Porque ele passou 3 anos e meio andando com Jesus e aprendendo de Jesus o que falar. E aqui eu não vou dizer por causa dos 3 anos e meio que ele conviveu com Jesus, mas por causa da força e potência de influência de vida de Jesus, que influenciou a vida dos discípulos. Você acha que ele perdeu influência? Depois de morto e ressuscitado? Eu vou dizer para você que ele ampliou, viu? Ele ampliou o seu raio de ação, que antes para ver Jesus tinha que ir lá para Jerusalém. E tinha que ser justamente um viajante do tempo, né? Voltar na história para andar naquele tempo que Jesus estava fazendo aqueles 3 anos de ministério dele, 3 anos e meio. Para se encontrar com ele, para ser tocado por ele. Hoje ele reina e vive nos nossos corações. Mas também está à destra da Majestade Santa, sentado no seu trono de glória. Então o raio de atuação e de influência dele aumentou. Se eu me chego mais, busco mais intimidade, eu vou começar a falar como ele fala. E uma das formas de você ter intimidade é pegando a palavra, olhando tudo quanto está escrito a respeito do que Jesus fez, por meio dele, por causa dele, através dele. As cartas de Paulo falam disso. Por meio de quem recebemos tão grande graça, por meio de quem recebemos a salvação, graças a Deus por Jesus Cristo, em quem, ou por meio dele, Deus nos leva sempre em triunfo. Amém? E eu começo a alinhar a minha boca dizendo exatamente o que diz a respeito do texto, dizendo, eu sou aquele a quem Deus
por meio de Cristo, tirou do império das trevas e colocou no reino do Filho do seu amor. E eu começo a dizer isso para mim. Sabe o que vai acontecer? A boca fala do que o coração está cheio. O seu ouvido vai receber o que a palavra tem da sua própria boca. É uma pessoa que você não deve duvidar. Você mesmo. Você falando, ouvindo, fé vai saindo e vai voltando. Fé vai sair da sua boca, mas vai voltar para o seu ouvido, vai gerar mais para o seu coração, que vai te dar mais convicção. E você vai começar a se alinhar. Se eu antes tinha medo, hoje eu não tenho mais medo, porque eu não recebi dele, de Deus, espírito de medo, mas espírito de poder, de moderação. Eu não ando mais subjugado sobre nada, porque eu não tenho em mim espírito de escravidão. Desculpa. O que tenho em mim é o espírito que clama, junto com o meu espírito afirmando, eu tenho um pai querido. Abba, Pai. E se alguém gerar dúvida sobre, mas todo mundo é filho de Deus. Aí você vai falar para você mesmo, já que você diz que é filho de Deus, e eu sou filho de Deus, a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados, levados pela mão, pelo Espírito de Deus. Fica de pé, em nome de Jesus. Eu sabia que não ia dar para muita coisa. A gente está estourando os horários aqui. Perdão. Culpa do pastor. Quando você não tiver pecado, atira pedra nele. Você pode fazer uma confissão de fé? Sim ou não? Vamos fazer? Você repete? Em nome de Jesus. Vai ser bom para mim e para você. Diga assim, a partir de hoje, eu vou falar para a minha montanha e ela vai sair da minha frente. A partir de hoje, eu vou começar a falar o que Deus fala a meu respeito. A partir de agora, eu me alinho à vontade de Deus. A vontade de Deus diz que eu sou próspero, que eu sou rico, que eu sou saudável, que eu sou a justiça de Deus. E onde eu for, Ele me acompanha. Então eu não estou sozinho. Então eu não estou desamparado. Eu tenho a provisão dos céus. Eu tenho a bênção do Senhor na minha vida. E aonde eu vou, as bênçãos correm e me alcançam. Porque o favor e a graça divina estão na minha vida. Diga, eu sou o alvo preferido de Deus. Eu sou a pessoa alvo das promessas. Por meio de Cristo, eu sou mais que vencedor. Por meio de Cristo, eu sou alegre, tenho paz, tenho domínio próprio. Aleluia! Você viu por onde vai? É disso para mais para frente. Vamos para agora uma confissão para encerrar. Diga, 2021 só começou a melhorar para a minha vida, para o meu trabalho, para as minhas finanças, para os meus parentes, só vai melhorar. Em nome de Jesus, Pai, eu creio no poder da confissão da fé. Eu creio que falamos segundo a Tua boa vontade, Pai, porque o Senhor tem boa dádiva para dar a todos os filhos. Obrigado pela habilidade, Espírito Santo, de discernir a melhor forma de falar a palavra. A melhor forma de se entregar mais na intimidade contigo, Pai. Para que as pessoas vejam em nós que falamos como você fala, que pensamos como você pensa, que recebemos como você mesmo receberia. Para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome, Pai, eu creio que nós fomos levantados para ser luz no meio das trevas. Nós fomos levantados como pessoas que vão
divulgar através da nossa vida e ação o evangelho de alegria, de boas notícias, de boas novas, mas de um Deus que está próximo de vir. Nós te louvamos e te bendizemos, sabendo que o Senhor fará infinitamente muito mais além, porque o Senhor é o Deus de toda a graça. Te louvamos e te bendizemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, querido, querida.